Facebook e YouTube. Rádio Cristal Gospel ao vivo. Participe de nossa programação se inscrevendo em nosso canal. Para receber as notificações e acompanhar os nossos programas, curta nossa página oficial no Facebook, @Rádio Cristal Gospel. Entre em nosso site www.radiocristalgospel.com.br e baixe nosso aplicativo no Google Play. Clique no ícone do YouTube. Atendemos também em nossos telefones 11 47 96 2008, 11 99078 1523. Nossos estúdios estão instalados na Avenida Brasil 822, Sala 5, segundo andar, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes, São Paulo. Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cristal. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir Mulheres Virtuosas, um programa da Igreja Pentecostal Plenitude de Cristo. Apresentação da pastora Rita Rodrigues. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal de Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Está entrando no ar o programa Mulheres Virtuosas, um programa da Igreja Pentecostal Plenitude de Cristo. Apresentação da pastora Rita Rodrigues, com palavras, oração, louvores e testemunhos. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Estamos apresentando Mulheres Virtuosas, um programa da Igreja Pentecostal Plenitude de Cristo. Apresentação da pastora Rita Rodrigues, com palavras, oração, louvores e testemunhos. Pela Rádio Cristal Gospel. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer e uma nova história eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher
cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus. Eu quero ser cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, 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 cheia do poder de Deus. Oh, glória.
Graça e paz, boa noite aos ouvintes da Rádio Cristal Gospel. Que o Senhor venha nos dar uma noite de paz e comunhão, trazendo a palavra aos corações, alcançando vidas, salvando, restaurando, em nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui, né? Uma noite de glória. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Está conosco a nossa irmã Tati. Graça e paz a todos os irmãos, todos os ouvintes. Uma boa noite. Que o Senhor possa falar com cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Irmã Elisete. Boa noite, graça e paz a todos. Muito feliz de estar aqui ao lado de irmãos queridos, irmãs especiais do meu coração. Glória a Deus, né? Maravilhoso. Nós sabemos que em Cristo nós somos uma família, né? Então, independente de onde você estiver, né? Igual a gente fala, o Espírito Santo nos aproxima. Né? Temos essa proximidade. Temos a Sheila que está lá no Japão. E tão próxima de nós, né? Assim como tá lá a Silvana, que tá lá em Curitiba, no Paraná, Solange, tanta gente longe, mas perto. Porque o que nos une, em nome do Senhor Jesus, o que tem nos unido é o Espírito Santo. Nós somos um corpo, né? E o Senhor, Ele se agrada desta comunhão. A comunhão que precisa haver entre os irmãos. E quando há esta comunhão, o Senhor, Ele derrama a graça. Não é, irmã Elisete? Verdade. Né? Não é distância, certeza. Não é nada que nos separa, mas o que nos une é o poder do Espírito Santo. Aleluia. Verdade, pastor. Queria estar dando uma oportunidade já para a Tati, que já está preparadinha aqui, né? Hoje não tem a Sabrina, mas tem a Tati, que também está no meu amparo ali, né? Graças a Deus. Nem tem anotação. Nem tem um caderno aqui do lado. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos compartilhar, Senhor, né? É bom, né? É bom. Tem falado comigo, sim, numa palavra desde ontem. Né? E eu quis trazer essa palavra aqui para compartilhar, né? Com os irmãos. É uma palavra que fica em Mateus 26. A última ceia, né? A última Páscoa. E como o nosso bispo sempre fala, né? A gente lê e cada vez a gente vê uma coisa que a gente passou desapercebido, né? É verdade. E o Senhor, Ele vai nos revelando, né? Conforme a gente vai buscando, o Senhor vai nos revelando. É no livro de Mateus 26, no versículo 17 em diante. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo ele disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, mestre? E ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, bebendo, deu graças, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo-lhe, disse: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
E disse Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Né? E tem num outro livro, se é em Lucas, se eu não me engano, ele diz que eles começaram ali, os discípulos, depois da ceia, né? Eles começaram entre si a querer saber quem era o maior. Né? E o Senhor disse: quem quiser ser o maior, seja o menor, sirva. Né? E o Senhor, quando Ele falava comigo, né, nessa palavra, a ceia ali, a última ceia, foi um culto, né? Sim. Praticamente, né? Onde o próprio Jesus, Ele foi o obreiro. Né? Porque Ele serviu a ceia. Né? Ele serviu a ceia. Sim. E a gente não consegue imaginar isso, né? Nós tivemos agora, final de semana, um trabalho, né, na igreja que foi tremendo, a presença de Deus, o agir de Deus dentro da igreja. E é tremendo, imagina um culto com Jesus, né? Misericórdia, não gosto nem de imaginar, que eu já quero estar lá, meu Deus, vamos, Jesus ali, leva nós. Ele dirigiu o culto. Maravilha. Ele serviu o pão, ele pregou a palavra. E ainda teve o hino, ainda cantou. O próprio Senhor cantou. E depois disso tudo, ainda teve discussão. Mesmo Jesus estando, né? E muitas vezes o Senhor falava comigo que nós tivemos uma visita essa semana e eu fiquei com algo ali. E é difícil, porque às vezes as pessoas elas procuram desculpas para não servir a Deus. Né? E sempre há uma desculpa, sempre vai haver uma desculpa. Sim. Né? Ou é a distância, ou é um irmão, ou é o pastor, ou é a palavra. Sempre tem uma desculpa. E não foi diferente com aqueles discípulos. Eles estavam num culto tremendo ali com o próprio Deus. E eles ainda no final do culto ainda teve discussão. Né? Porque um queria ser melhor que o outro. Né? E o Senhor ali, o próprio Deus tinha ensinado que o servo, ele precisa servir. Né? E ali o Senhor falava, o que quer ser o maior, sirva. Né? E os discípulos ali, depois de toda aquela palavra, depois de tudo aquilo, ainda assim, e nós não podemos nos apegar a essas coisas, porque sempre vai haver uma dificuldade. Sim. Né? Não tem a igreja perfeita. Não tem... O culto, ele é perfeito quando nós entregamos ao Senhor um culto perfeito. Né? Porque o culto, nós não vamos... eu vou pro culto. Não, você não vai pro culto. Você vai levar um culto. Você vai entregar um culto. Sim. Né? Porque o culto é adoração. E a gente aprendeu que o culto começa em casa. Sim. Né? Porque a gente começa a adorar em casa. Né? A gente não começa a adorar quando chega na igreja. Sim. É verdade. Né? Porque não é o lugar, não é o templo. Né? É o propósito. Então, o culto, ele começa em casa. E independente do que aconteça, independente de algum imprevisto que aconteça durante o culto, independente se o irmão no final do culto vai te cumprimentar ou vai embora, independente se o irmão olha para você de cara feia, o culto é para o Senhor. Sim. Né? E os discípulos ali, eles andavam com Jesus, eles tinham visto muitos dos milagres. Essa foi a última ceia, já tinham acontecido todos os milagres, né? Morto ressuscitou, cego viu, quantas coisas, e eles ainda estavam presos naquelas coisas, né? Pedro ali negaria o mestre depois de todas aquelas coisas, porque nós somos assim, né? Sim. Nós não estamos prontos, nós não somos perfeitos. Sim, nós estamos em obra, né? Nós estamos ainda, e o Senhor, Ele nos ama da mesma forma, né? O Senhor não amou menos a Pedro, muito pelo contrário, né? E o Senhor, ele já sabia que Pedro ainda não estava completamente convertido. Sim. Porque ele falou ali para Pedro, né? Ainda me negará. Então o Senhor, ele já sabia. E estava ali na mesa dele e o Senhor o tratou da mesma forma. Eu acredito que o Senhor, ele não faz exceção de pessoas. O próprio traidor, Sim. Né? Molhando o pão ali junto com ele, comeu. E que não seja desculpa, né? Que a gente pare de olhar para o lado, pare de olhar para as circunstâncias, para as situações, né? E busque ao Senhor verdadeiramente. Sim. Né? Porque a igreja ali, um culto onde estava Jesus, teve tudo isso, teve discussão, teve tudo. Por que nós não vamos ter, né? Sim. Por que nós vamos deixar de adorar a Deus, de buscar a Deus, de estar junto com os irmãos por conta disso ou daquilo? Sim. Né? Eu vejo muito que o inimigo trabalhando dessa forma, né? Para tirar as pessoas, né? E
E às vezes a gente passa desapercebido, a gente acha que não, que tem... Ah, não, mas lá que é assim, no outro lugar não é. Não é isso, é do homem, né? Sim. Aonde tiver gente, a falha é né? nossa, a falha não é do Senhor. Não, onde tiver, né? Isso acontece em tudo, né? É no trabalho, é na escola. Por que na igreja não? Sendo que a igreja é o lugar onde tem mais gente imperfeita, reconhecendo que não é perfeita. E por isso estamos na igreja. Verdade, né? Exatamente. Essa semana mesmo, vem muito essa mensagem que você trouxe, né? Vem muito do encontro que eu estava pensando esses dias, né? O exemplo que Jesus foi para nós, né? E ele saía, curava, levava amor, sempre perdoando, aceitando, né? Quantas pessoas, assim, que assistiu aquilo, multidões assistiram aquilo e reconheceram o Cristo vivo, né? Mas na hora que ele precisou, as pessoas foram o que apontaram, né? Sim. Não, trocaram ele por Barrabás. Então eu fico pensando como a gente tem que levar, assim, prestar muita atenção dia a dia, o que nós fazemos, o que nós pensamos, né? Porque Cristo veio trazer amor, perdão, né? Para que a gente aprenda a cada dia. Porque essa imperfeição do homem, né? E nós somos seres espirituais, né? Aprendendo aqui na Terra, né? Sim. Numa vida terrena. Então, que a gente tenha esse cuidado, né? Porque todo mundo aceitou a cura, né? Todo mundo provou, olha quantas pessoas se curaram, né? Leprosos, pessoas doentes, deficientes visuais e paralíticos. E naquela hora da dor, ele necessitando, todo mundo apontando, Negaram, né? Apontando. E hoje, assim, eu fico pensando, hoje eu fico até com muita preocupação e fico muito assim, incomodada, né, com a minha vida, a minha postura, e a postura, assim, dos meus irmãos, né? Assim, será que Cristo estivesse aqui no meio de nós, como seria, né? Então, a gente vem a refletir, né? Refletir, porque a gratidão, ter amor, né? E é provado, nossa, que da união, né? Como você abriu o programa, a pastora Rita, né? Falou da comunhão, né? Dos irmãos. Porque a gente não consegue viver sozinhos, né? Então, a gente precisa... E isso a gente está aprendendo na palavra e na igreja. Porque a igreja, para mim, é uma escola, né? A gente, é um exercício. Então, é como a irmã Tati falou, né? A gente não começa o nosso culto na igreja, a gente começa o dia a dia, na escola. Se preparando, né? Não dá para mim ser bonzinho lá na igreja, adorar, e lá fora eu ser outra pessoa, né? Isso aí, logo vai se desfazendo, né? Esse tipo de coisa. Porque o próprio Espírito Santo vai revelando, né? Não dá pra gente ter duas caras, né? E que a gente venha, né? Assim, pensar muito nisso, porque é uma responsabilidade. E outra coisa, é para nosso bem, né? Nosso crescimento, a nossa salvação. O que a gente vem buscando, né? Que a gente seja bem atento a isso, né? E poder ensinar o nosso irmão, o nosso parente, a nossa família que ainda não tem Cristo no coração, né? Os nossos amigos lá do trabalho, né? Por onde a gente passar, né? Porque a gente está na igreja, está aprendendo para que faça o ID, né? Sim. A gente tem que ser a luz, né? Porque se as pessoas olharem para nós e não verem nada, se for igual, se for tudo igual, a gente passa desapercebido. Exato. Sim. Né? E a gente, eu vejo muito isso, a gente não passa desapercebido. E as pessoas, muitas vezes, elas nos olham e veem algo diferente, mas elas acham que é nosso. Sim. Ai, você é assim, que você... E não é a gente sabe que não é. A gente sabe que é o Senhor em nós. Mesmo porque a nossa natureza, ela não é boa, né? Não é nada, não é a gente. Mas só que assim, quando a gente vê que a gente está ali, pelo menos a gente está tentando um caminho que está certo. Porque a gente tem resplandecido. Tem iluminado, né? Tem iluminado. Né? Quando as pessoas procuram, quando as pessoas buscam,
Né? Então a gente sabe que alguma coisa a gente está levando. Sim. Né? Por mais que a gente ache que não, mas eu não sei falar, eu não conheço, mas a gente tem levado. Né? E o Senhor, ele tem confirmado as obras das nossas mãos, né? Através dessas manifestações. Porque o Senhor, ele não escolheu os perfeitos. Ali, Pedro era nervosinho, né? Pedro era aquele esquentadinho. Tomé era incrédulo. Né? Judas também não era... Então, assim, ele podia ter escolhido as pessoas já perfeitas. O Senhor conhece o coração. Não, mas a renovação vem a cada dia, e a palavra, e o permitir-se ser moldado, né? Sim. Porque o Espírito Santo, ele vem, mas se a gente não permite... Quanto tempo Pedro ficou assim? Sim. Pedro andou com Jesus todo o ministério dele. Quantas coisas ele viu? Então, não são os sinais e as maravilhas que convertem ninguém. Não. Né? Sinais e maravilhas não Muito trazem. ao contrário, né? Tem gente que anda atrás disso, recebe e já nem lembra mais quem que entregou a bênção e a vitória, né? Mas agora quem é transformado nunca esquece do transformador. Não larga nunca mais. É verdade. Não larga. Quem é tocado, quem tem um encontro com o Senhor, não larga nunca mais. A virtude alcançou, automaticamente você quer estar, você quer ter contato, você quer conhecer, você quer ser íntimo. Tem a música, né, da Fernanda Brum. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue estar. Não consegue, não tem lugar que serve. Porque não tem lugar melhor, né, do que estar na presença de Deus. Então, quem conheceu, quem provou... Maravilhoso. Não tem mais nada que satisfaz. Pedro, né? Pedro mesmo reconhece, mas para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Exatamente. E para onde nós iremos? Para onde a gente vai se a gente sair desse caminho? Não tem como. Não dá nem pra voltar pra trás. Voltar pra trás pra onde? Nem aceitam a gente. Pra onde? A gente nem lembra de onde a gente saiu, porque eu não lembro. Eu não sei também, nem não. quero lembrar daquele deserto, né? Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Graças a Deus. E o Senhor, ele sempre tem uma palavra, irmãos, que... Eu digo que muitas vezes a gente até ouve uma palavra ou outra e fala assim, no momento nem foi pra mim essa palavra, mas guarda ela no teu coração, porque em algum momento ela vai servir na tua vida, porque a palavra sempre produz algo na nossa vida. Sempre. Né? Então, que nós venhamos guardando a palavra do Senhor no nosso coração. Né? Eu quero, antes de passar para a irmã Elisete, porque a irmã Elisete está ali com um pergaminho de bênção para contar. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, né, a qual o Senhor ainda falou conosco na noite de ontem, né? Palavra maravilhosa também. E que vem muito de encontro conosco quando nós nos deparamos com uma situação igual a situação de Ana. Eu sei que eu já trouxe essa palavra uma outra vez aqui, mas eu gostaria de trazer novamente, porque... eu falo de Ana toda vez também, se deixar. Vamos falar de Ana, né? Em 1 Samuel. É maravilhoso. O testemunho de Ana Não, ele é maravilhoso, né? E ele jamais vai ser esquecido, porque uma mulher sempre vai falar de Ana, né? Em 1 Samuel 1, no versículo 15. Eu quero falar um pouco de Ana e de Samuel também. Eu vou começar falando de Samuel. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 15. Porém, Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Né? Nós vemos que Deus, ele já tinha um propósito na vida de Ana. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Porque a gente vê que passando, né, quando chega aqui em Samuel, já estava saindo dos juízes, já passando para reis, porque Samuel estaria ungindo Saul e depois Davi. Então estava saindo de juízes para a monarquia, né? E nós sabemos que nesse tempo atrás estava uma escassez da palavra de Deus, porque o povo não ouvia. O povo era rebelde. Assim como estava tendo essa transição, né, de juiz para reis, ali também estava tendo uma transição de obediência
para a desobediência. O povo andava desobediente, andava muito desobediente, e Deus sempre está observando, porque a própria palavra dele diz que os meus olhos estão postos sobre ti até a consumação do sexo sobre vocês. Então, não foi diferente. De Gênesis, Apocalipse, os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Sim. E ele observava a transgressão do povo dele. Observava que o povo dele ia se perdendo, e ia andando e se perdendo e deixando até mesmo de reconhecer a voz do Senhor. Tanto que teve um momento que o Senhor falou com Samuel e ele não tinha entendido. Sendo que ele era o primeiro a entender. Opa, ele ouviu uma voz lá no quarto dele. Ele está dormindo de frente com a arca, com a presença do Senhor. Se alguém chamou ele, não fui eu quem foi, foi Deus. Mas ele, não chamei não, vai dormir. Já não estava conseguindo mais reconhecer a voz de Deus. Né? E ali nós vemos que entra a oportunidade de Ana. Quando o homem já não ouvia mais a voz de Deus. Samuel, ele não estava esquecido em algum lugar, mas ele estava guardado por um momento. Guardado, porque o Senhor, o próprio Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Ana não era estéril, o Senhor tinha cerrado a madre dela. Se Deus quisesse que ela tivesse vários filhos para depois ter Samuel, não, mas Deus queria que ela fosse a portadora da bênção. E nós somos os portadores da bênção hoje. Né? E nós vemos sim no versículo, né? No versículo 5, que diz exatamente isso, que porém Ana dava uma parte excelente ao Senhor, porque Eucana tinha Penina e tinha Ana como esposa. Penina tinha muitos filhos, e a palavra diz que Penina irritava Ana. Só que quando chegava no dia de subir para as ofertas, Penina irritava incessantemente. Ela piorava. Sim. Na hora da oferta, ela intensificava a chatice dela em cima de Ana. Agora, né, como a gente falava, de ano em ano, eles subiam para ofertar. Imagina, ano após ano, Penina indo atrás dela. Você não tem filho. Ah, você é seca. Porque a gente ouve muito isso nos filmes, né? Ah, ela é seca. Você é seca, você não tem filhos. Eu tenho, eu tive mais um esse ano. Ó, já tem outro preparado para nascer ano que vem. Então, ela irritava incessantemente a Ana. Porém, Ana não era estéril. Ela estava guardada para o tempo determinado. Deus, ele não tinha se esquecido de Ana. Não. Porque Deus não se esquece de ninguém. Amém. Mas Deus tinha um plano maior na vida de Ana do que tinha na vida de Penina. Tanto que eu não sei o nome de nenhum dos filhos de Penina. Agora, Samuel, o primeiro filho de Ana, todo mundo sabe o nome do filho de Ana. E ali ela subia para entregar as suas ofertas. Olha que interessante, né? Muitas vezes nós não estamos nos sentindo bem. Eu não estou bem, eu não vou no culto. Eu não estou bem, eu não vou cantar. Eu não estou bem, eu não vou participar do grupo. Eu não estou bem, eu não vou isso. A gente sempre coloca a desculpa no não estar bem, sendo que a adoração independe do meu estado. Sim. Independe do meu estado. Eu posso adorar doente, eu posso adorar na cama. Eu posso adorar desempregada, eu posso adorar sendo magoada por alguém, eu posso adorar sendo decepcionada, eu posso adorar na circunstância, no momento que eu tiver, não importa para Deus como eu tenha me sentido. Mas Ele não quer olhar para mim como a coitadinha, Ele quer olhar para mim como uma adoradora. E Ana conseguiu mostrar isso. Gente, imagina, você tá subindo para adorar, você tá com a sua oferta, ainda diz que a oferta dela ainda era melhor do que a oferta de Penina. Aí pronto, né? Aí Penina vinha com força. Mano, isso é muito chato. É tristeza, gente. Você já sai triste. Nossa, para de ficar me irritando aí atrás de mim. A luta, só que, né? Sim. E eu até imagino que todos os anos ela chegasse lá triste para entregar a oferta. Sim. E ali ela entregava uma oferta com seu coração fechado. Mas nesse ano foi diferente. Ana estava assim, do mesmo jeito. Aqui a palavra diz que ela estava atribulada de alma. Angustiada. Mas naquele momento, ela se derramou nos pés do Senhor. Foi diferente. O tempo era oportuno. O tempo de Deus era oportuno
E a petição dela veio diferente, veio com sabor diferente para o Senhor. É quando se encontra, né, o propósito de Deus com o a desejo entrega, né, da coração. pessoa e o desejo. Sim. E ali nós vemos que ele olha para ela e fala assim, como que você vem embriagada? Já bebeu bebida forte essas horas, mulher? Bebeu? Não. Mais uma afronta, né? Ela já tinha vindo da casa dela Só até vem o templo com a outra atrás. Aí chega o sacerdote. O sacerdote chama ela de bêbada. Cego. O sacerdote estava cego. Tadinha. Né? Olha quantos impedimentos para Ana, para que ela não conseguisse alcançar o objetivo. Ela teve que romper obstáculos. Um obstáculo não é porque ela estava dentro do templo que ela não tinha obstáculo. Até o próprio sacerdote foi um obstáculo para ela. Porque se ela olha para a voz do sacerdote e fala, poxa, até você... Vou embora. Eu não volto mais, eu não piso mais o meu pé aqui. Eu não piso mais o meu pé nesse templo. E a fé dela teve que ser maior, né, pastora? Porque ela ainda entregou... Ela fez um voto com Deus de que entregaria o filho dela para aquele sacerdote que não estava enxergando um palmo na frente. Só voltou falar para ele, ó, cuida dele que ele vai te substituir. Maravilhoso, Deus. Então, Ana, ela conseguiu, né, fazer algo qual muitas pessoas ali no templo poderia ter não alcançado. Ela conseguiu alcançar. Então, muitas vezes nós olhamos como que tem decorrido o culto. Se alguém dá glória a Deus e aleluia alto, eu me empolgo, dou também. Se alguém chora, eu olho e choro também. Mas a nossa adoração, ela é individual. Então, quando ela entrou na casa, ela não entrou somente na casa, mas naquele dia ela entrou na presença. Sim. Amém. Na presença. Os outros estavam na casa. Penina ia todos os anos e entrava na casa. Ana também entrava na casa, mas naquele dia ela entrou na presença. Ela pediu algo maravilhoso para Deus e Deus olhou o coração dela, na petição dela, ele viu a sinceridade dela e falou assim, realmente, essa mulher vai me entregar o filho dela no altar, então é nela mesmo que vai vir a salvação do meu povo. E Samuel, ele era muito respeitado, né? Aí nós vemos como que Deus, ele não confunde, ele não é confuso. Deus, ele tem um projeto perfeito. Né? Aqui em Romanos, ontem nós lemos na igreja Romanos 12, 2, que diz, né, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas vezes nós entregamos somente parte de nós, mas aqui o Senhor fala que nós devemos entregar também o nosso corpo. E a palavra do Senhor, Paulo diz que nós não devemos ter o costume, como de alguns, deixar de congregar, como alguns têm deixado de congregar, porque Deus não quer só o nosso coração, Ele quer o nosso corpo também. Sim. Irmã, ontem ainda falava, gente, nós somos um corpo e nós precisamos estar reunidos num só propósito. E o nosso propósito agora é adorar a Deus. Amém, verdade. Porque o culto é assim, irmãos, quanto mais nós nos entregamos para Deus, quanto mais nós damos para Ele, mais Ele nos retorna. Não que nós vamos à casa do Senhor fazer uma troca com Ele, mas é mútuo. Eu dou para Ele, Ele me dá. Verdade. Né? E quanto mais eu busco dele, mais ele me dá. Sim. E o nosso corpo precisa fazer parte do nosso culto. Sim. Não só na igreja, o culto é o tempo todo, o tempo todo. E outro dia o Leonardo falou, eu achei interessante, ele falou assim, tem vezes que nós nem sequer pensamos em Deus. Eu falei assim, poxa vida. Eu falei assim, mas Senhor, será que o Senhor olha pra mim e acha que eu não penso no Senhor? Porque eu fico o tempo inteiro conversando com o Senhor, porque... Eu pensei a mesma coisa que eu falei, mas não aconteceu isso comigo. Eu falei assim, Senhor, não pense isso de mim não, porque eu não consigo parar de conversar com o Senhor. Tem hora que o Senhor deve olhar pra mim e falar, você fala demais. Porque eu não consigo ficar sem falar com o Senhor. Eu acho que eu falo. Lembra uma vez que eu falei da Maria Helena, que a Maria Helena começou a falar, e a Maria Helena já falava igual uma metralhadora. E ela falava, e ela cantava, ela era igual a Gabi. Falava e cantava o tempo inteiro. E um dia eu tava lavando louça e ela do meu lado. Eu não tava entendendo mais nada que ela tava falando. Daí eu olhei pra ela e falei, menina,
você fala demais. Eu acho que tem hora que Deus fala, menina, mas você não para de falar comigo, hein? Graças a Deus, continua falando. Ele ouve a nossa voz igual ela é, né, coitada? Nossa, Tati. Eu falei, mas eu não consigo, Senhor, ficar sem falar com o Senhor. Eu não consigo ficar sem... Porque eu fico assim, Senhor... Eu tava pensando assim, começa uma conversa e parece até que eu já ouço a resposta, e eu falo, e eu já ouço a resposta, e falo assim, então eu não consigo ficar sem falar com o Senhor. Às vezes a gente fica tão em silêncio, mas nós não estamos em silêncio porque nós estamos ligados no Senhor, falando com Ele. Tem hora que a Marilena fala assim, mãe, sei lá. A gente nem presta atenção. Aí daqui a pouco ela, mãe, Aí ela, mãe, a senhora viu não sei o quê? Ela, agora a senhora ouviu, né? Eu falei assim, eu não ouvi, o que você falou? Porque às vezes a gente às vezes pode ser a hora da resposta, que ele tá nos dando o retorno do que a gente falou, então aí eu não consigo prestar atenção em outra coisa, né? E assim porque ele quer o nosso corpo, esse culto racional com entendimento, que eu sei que eu posso falar com ele igual nós estamos falando aqui agora, isso é o entendimento. A confiança, né? Sim, porque eu sei que eu posso falar com ele desse jeito, porque é esse jeito que eu sou. Não adianta eu falar palavras extraordinariamente lindas e maravilhosas, totalmente diferentes do que eu falo, porque eu falo assim. Então o Senhor, Ele sabe, Ele conhece. E o meu corpo é um sacrifício. E quando eu vou e eu entrego ao Senhor, a palavra do Senhor, agora eu não me lembro onde que está escrito, mas fala que nós devemos guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor, porque ali é um lugar de coisas santas, de santos, de separados. Então, se ele fala, guarda o teu pé quando entrar na minha casa, então é porque eu necessito entrar na casa do Senhor. Sim. Então, eu digo que hoje, muitas pessoas dizem, eu sou um desigrejado. Então, vai ser um desenceusado, porque no céu não entra quem não congrega. A palavra diz isso. Exatamente. Né? E vem de encontro, né? O que a gente estava falando no começo. Você não vai para a igreja por isso ou por aquilo, e sempre vai haver uma desculpa. Sim. Sempre vai ter uma desculpa. Sempre tem. Aí eu não vou porque alguém olhou torto pra mim. E é bem isso que você falou no começo, Tati. Eu não vou porque o pastor me cumprimentou. Aí eu não vou porque a pastora olhou pra mim. E eu olho muito lá da frente pra trás. E outro dia até a Nádia falou assim, nossa, eu tinha medo da senhora. Eu falei, por quê? Porque a senhora ficou olhando bravo lá pra trás. Eu falei, ficou olhando bravo, não é pra você não, ficou olhando bravo pra Maria Helena. Porque eu faço assim pra ela, ela não entende, vou torcendo o nariz cada vez mais, ela não entende, eu vou ter que levantar uma placa, Maria Helena, é com você. Às vezes a gente olha sem ver. Sim. Às vezes a gente olha assim pra multidão, nossa, você nem falou comigo. Nem vi. Não é? E isso pode ser um motivo pra alguém. É porque entrou só na casa. As pequenas coisas, né? Se tivesse entrado na presença, Tati não via essas coisas, não vê. Por isso que às vezes a gente não percebe, porque a gente vai e se entrega, né? Sim. E às vezes as coisas acontecem. Eu sou sempre a última a saber das coisas. Nossa, mas você não viu? Não vi. Me conta. Exatamente. Eu sou sempre a última a saber das coisas, porque eu sou muito distraída. E isso que... Aquele dia que o Leonardo falou, eu tive o mesmo pensando na memória. Eu falei, meu Deus, acho que eu sou prepotente. Porque eu nunca... Eu pensei a mesma coisa. Eu não fiquei nem um dia sem falar com o senhor, eu não consigo. Eu falo o tempo todo. Eu falei assim, nossa, será que... Eu falei, senhor, me perdoa, eu não sou a bozona. Eu fiquei com esse sentimento. Eu falei, não, eu sou prepotente, não. Eu devo tá errado. Minha, não ficou um dia. Senhor, eu não fiquei. Eu falei, agora se eu falar que eu não fiquei, ninguém vai acreditar. Mas eu não fiquei. Eu não consigo. Mas tem gente que consegue. Consegue. Né? Igual eu falo, a palavra às vezes não é pra nós, mas é pra alguém. Sim. Porque a palavra vem com endereço. Né? Vem com endereço. E, irmãos, é muito fácil você se esquecer. Quando seu coração não está nele, quando seu coração está nas coisas daqui. Aí você se esquece mesmo. Se esquece porque você busca só os seus próprios interesses. E os nossos interesses são muitos. Então, quando eu começo a me envolver mais com os meus interesses, eu acabo esquecendo os interesses do Senhor. Mas Ana, ela nos surpreende de uma tal forma. Ela não diz que nenhuma vez ela se levantou contra a Penina. Penina, cala sua boca. Ele é meu marido. Ela não se importava. E ela podia, né? Podia. Porque o marido amava, era a Ana. E ela podia falar, né? Ela podia ter falado. Ela podia ter respondido. Não fala que ela respondia. Não. Humildade no seu coração. A única coisa que ela fazia era falar para o Senhor. E muitas vezes nós falamos para todo mundo.
E não falamos para quem pode resolver. Exatamente. Ela sabia para quem ela levava, né? Ana, Penina, Penina, beleza. O seu tá guardado. Né? Então ela não se incomodava. Penina. É igual criança, né? Vou contar pra minha mãe. Tava guardado, sim, tava guardado porque Deus estava vendo. Sim. E Deus não permite, irmãos, que quando nós estamos andando em retidão com Ele, nós seremos tirados de bobo. Não. Muito pelo contrário. Né? A palavra do Senhor diz que em lugar de vergonha Ele daria dupla honra. Aqui eu vejo na vida de Ana. Porção dobrada. Ela passou anos ali, envergonhada, sim, né? Humilhada até. Sendo que uma mulher naquele tempo não poder ter filhos, ela era desprezada. Era uma vergonha. Era vergonhoso. O marido, por isso que o marido podia ter até outras mulheres, porque ela não servia. Isso ainda bem que Eucana amava ela, porque senão ele já tinha até despachado, Ana. Ele podia ter repudiado, né? Você não tem filhos? Pra que eu quero você? Fico só com Penina, que tá me dando todo ano filho. Né? Mas aqui ela não, ela é diferente. Ana, ela mostrou uma postura diferente. E a palavra do Senhor diz que quando nós pedimos algo, nós temos que pedir com inteligência, né? Não para gastar com os nossos próprios deleites, porque às vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos para gastar com os nossos próprios deleites, e Ana não. Eu acredito até que Ana, como observadora da lei, subindo todos os anos, entregar o seu sacrifício, observava como que estava andando, né? O povo, ela, poxa, como que tá? Olha, tinha tanta gente na igreja. Olha o pouquinho de gente que tem hoje. Olha, antes todo mundo vinha adorar o Deus vivo. Hoje já estão adorando imagens de escultura. Então, Ana também tinha um coração voltado para o Senhor. Com certeza. Tanto que Deus não a fez estéril. Exatamente. Mas ele estava ali, ó, com a portinha entreaberta. No momento em que ele falasse, Samuel vem, Samuel vinha. E o Senhor escolheu Ana porque o Senhor, Ele conhece o coração, né? Sim. Ele olhou primeiro pro coração dela, né? Ela não vai usar ele pro próprio dele. Ela não vai pegar Samuel e esfregar na cara de Penina. O filho do meu amado marido. Sim. Poderia, né? Depois de anos de vergonha e de humilhação, ela poderia. Poderia. Mas o propósito dela nem foi esse. Né? E assim, agora voltando para esse ponto, nós vemos o quanto é importante nós apresentarmos os nossos filhos ao Senhor. Sim. A gente sabe qual é o plano de Deus na vida do nosso filho? Não, mas existe um. Com certeza. Existe um plano. Graças a Deus. Do Senhor na vida dos nossos filhos, né? Ainda ontem eu disse, ninguém nasceu para ser só mais um. Nós temos um propósito. E Samuel tinha um propósito, o nascimento dele teve um propósito. A palavra do Senhor fala, nossa, 1 Samuel, 2 Samuel, olha quantas coisas Deus fez através de um profeta, sacerdote e juiz. Maravilhas, e o testemunho do profeta já começa antes dele nascer, né? Sim, já foi forte, né? O testemunho de profeta é assim, começa antes de nascer. Né? Sim, e nós vemos a maravilha de Deus. Então, nós não podemos nos conformar em entregar somente o nosso corpo na casa do Senhor, mas tem que ser, como está escrito aqui, em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. É vivo, não é morto, não. Não é um sacrifício que você... eu vou porque hoje tem culto, chega lá, senta e dorme. Sacrifício morto, porque dormiu. Poxa, agora pensa, será que na sua casa você estaria dormindo? Não é? Será que se estivesse em casa ia dormir? Não, tem tanta coisa a fazer, eu não posso dormir, tem tanta coisa a fazer, mas são pouco tempo que nós tiramos ali para um culto, um culto na congregação, um culto na casa do Pai, né? É tão pouco tempo e passa assim tão voado. Eu vou perder tempo oferecendo um sacrifício ruim ao Senhor, um sacrifício meia boca. É só corpo presente, né? Não é o culto racional. Não é o culto racional, né? Não é vivo, não é santo. Não é agradável, porque Deus deve olhar e falar assim, vai dormir, querido. Dorme em casa. Vai descansar, depois você vem e traz essa oferta. Uma pequena parcela do nosso tempo, né? É pouco, não é? Porque do que ele faz, nós dormimos, né? Cada um tem o seu período de sono, cada um tem o seu período para comer. Tem gente que demora no café da manhã, tem gente que fala que demora quase 1 hora no café da manhã. Uma vez alguém falou para mim, eu demoro quase 1 hora no café da manhã. Eu falei, vixe,
Oxi, como tanto assim? Não, eu fico na mesa. É gostoso. Né? Curtindo, Ou se né? senta numa roda de amigos, quanto tempo fica ali sentado e não dorme? Então. Né? Não desliga, não fica reparando no culto, não repara no som ruim, não repara no que tá cantando mal, não repara que o pastor não prega o que ele quer ouvir, porque na verdade a palavra não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos ouvir. Sim. E às vezes o que nós precisamos não é agradável aos ouvidos, receber, sim. né? Aí reclama de tudo, o culto não tá bom. Porém, e aí? Como que tá sendo o culto então? Né? Então, o culto tem que ser observado por compaixão de Cristo. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com entendimento, você está lá, você está entendendo o que você está fazendo. Né? Nós vemos que o pregador, o cantor fala, vamos colocar de pé, a gente se coloca de pé, vamos sentar, a gente senta. O andamento do culto, amém, vamos fazer com respeito. Mas tem hora que é você e Deus. Não tem mais ninguém. É você e Deus. Não adianta depois você sair do culto e falar assim, eu não gostei do culto hoje. Então, o culto ruim foi o seu. Não, a gente não pode generalizar. Falar que tudo estava ruim, sendo que é particular. Isso mesmo. E Ana, quando ela entrou aqui nesse dia, ela falou, opa, hoje vai ser diferente. Tanto que a palavra diz que ela não falava. Só mexia os lábios. Tamanha era a amargura dela, né? Sim. Talvez os outros no culto estivessem adorando e se alegrando. Mas ela não, mas ela não deixou de entregar um culto racional ao Senhor, por ela estar daquela forma. Né? Porque ela estava ali de coração sincero. Sim. E é aquele que busca mais, recebe mais. Sim. Aquele que se entrega mais, recebe mais. E ali ela recebeu. E ali ela entrou milagre, com um grande milagre, né? E ali o Senhor, ele operou o milagre. Ela recebeu o que já estava preparado para ela, Já era né? dela. Já era dela. E às vezes a gente perde nessa hora, né? Em que a gente desiste Ou daquilo fica incrédula, que já né? está preparado para nós. Isso que eu ia mas falar. Deus me prometeu, mas não aconteceu. Mas será que você foi até o fim? Até o final, né? Até o tempo do cumprimento? Porque tem o tempo do cumprimento. E pedir também, né? Fala, quando a gente pedir algo, não pedir duvidando no nosso coração. Sim, a gente tem que pedir sério. crendo. Sim, que Deus ouve, né? né? Que Deus ouve. E que Ele tem, sim, o tempo determinado. A palavra diz, há um tempo determinado. Ela teve o tempo dela de choro. Mas o tempo de alegria, porque depois de Samuel, tudo bem que ela entregou Samuel para o templo, para o serviço do Senhor, mas depois ela teve os filhos dela que ficou com ela. E Ana nunca deixou o seu filho. Imagina, gente do céu, pensou? Ela ia levar as vestes, né? A alegria fala, dela, né? que cada vez que ela subia, ela levava a roupinha do seu filho. Olha a alegria dela. E sabendo, quando ela olhava no quartinho do filho dela, porque mãe é mãe, né? Mãe entra onde você come, onde você dorme, onde você toma banho, né? Cadê suas coisas? Vai lá, olhava, guarda-roupinha, tirava o que estava não servindo mais, colocava o novo. Sim. E olhando a arca dentro do quarto de Samuel, fala, meu filho dorme e acorda na presença do Senhor. Melhor lugar. Não tinha outro lugar para Samuel. Se estivesse com ela, não tava tão bem quanto estava ali, né? É verdade. E aí nós vemos como que Deus, ele sempre nos surpreende. Deus não faz o que nós pedimos. Ela só queria um filho. Deus não deu um filho para ela. Deus deu um filho profeta, sacerdote, juiz, ainda depois deu outros filhos. E nós vemos a história de Ana até hoje. E vamos ouvir até o fim da nossa vida. Porque essa mulher é uma inspiração. Né? Quantas mães acham que não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito para o filho. Olha, você está achando que não tem jeito para o seu filho, você pode ter um filho, profeta na casa do Senhor. Entrega a ele. Tem que entregar. É verdade. Tem que entregar ele, entrega ele para o Senhor. O Senhor pode fazer dele um profeta. Olha, ele ungiu a Saul. Depois ele ungiu a Davi. Davi também, né, um dos maiores reis, que é citado também até hoje, com tantos feitos que o Senhor o permitiu. Da onde saiu a linhagem, né, de Jesus. Sim. Olha que grandeza. Né? Então, Deus, ele não dá só o que a gente pede. Deus sempre nos surpreende. É sempre maior. Né? Sempre maior. Sempre maior e melhor. Verdade. Né? Melhor. Por isso que a gente precisa mesmo estar firme, né? E até o fim, Tati. Persistir. Até o fim. Persistir, ser persistente. Eu me lembro que uma vez o pastor Edson Moreira foi pregar lá na igreja. E o Senhor falou grandemente comigo naquele dia. Foi um divisor de águas na minha vida naquele dia. Eu não me esqueço nunca daquela pregação, onde eu estava, o que eu senti, como que eu saí dali.
E o pastor Edson, ele focava muito nisso, que o propósito era de Deus. O sonho era de Ana. Mas o propósito era de Deus. Deus tinha um propósito no sonho de Ana. Sim. Ana tinha um sonho de ser mãe. Mas Deus tinha um propósito naquele sonho. Né? Mas foi necessário que Ana persistisse e lutasse pelo sonho. Lutasse pelo propósito que nem era dela, era de Deus. Ela só queria ter um filho. Mas o propósito era que ela tivesse um filho profeta. Então, foi com luta. Porque um profeta não nasce assim facilmente. Eu sou estéril mesmo, eu quero um filho, não vou ter, então... Não quero mais. Não vou mais. Meu marido me ama. Vai lá você, Eucana. Vai lá, você já tem outros filhos, vai lá você. Eu não tenho mesmo. Eu não recebi mesmo. Aí faz campanha, eu não recebi mesmo. Então não vou mais. Eu já fui, então não é pra mim. Não é. Às vezes a gente pensa, né? Sim. Não é pra mim, isso não é pra mim. Porque se fosse, né? Não, e a gente tem que ir até o fim. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Ter né? foco, né? Ainda que a circunstância seja contrária. E a dela era totalmente contrária. É o crer mesmo contra a impossibilidade. Sim. É onde entra a fé. Sim, né? depende. E ela não desistiu, porque senão ela não tinha feito aquela oração a Deus. Se ela não Sim. cresce que o Senhor podia fazer, ela não teria feito aquela oração. Porque de ano em ano, ela ia. Então ela já tinha pedido, o Senhor já sabia. Sim. E se ela foi naquele ano e diferente, ela conseguiu chegar na presença do Senhor, porque ela ainda cria. Sim. Mesmo no silêncio de Deus, né? Sim. Porque eu imagino que de ano em ano ela ia pedir, aí pensava, agora o Senhor vai me ouvir. E nada. Aí no outro ano de novo. Você já pensou que é isso todo ano? Quantos anos foram? Foram muitos anos. Foram muitos anos. Né? De dor, de sofrimento, de humilhação, de vergonha. Porque era dentro da casa dela a vergonha. Não eram os vizinhos que falavam dela. Era a mulher que dividia ali a tenda com ela. Dentro de casa, né? A afronta pior é a afronta de dentro de casa. É o que eu falo. Quando a afronta vem de quem não te conhece, você não liga. Porque ele nem te conhece. Tá falando do quê? Você nem me conhece. Agora, quando a afronta é do teu próximo, essa fere. Né? Por mais que Ana não tinha filho e morava com Penina e Eucana e Penina tinha seus filhos, elas tinham que se relacionar bem. Sim. Elas tinham, era por obrigação, porque o marido falava, vocês têm que manter comunhão dentro de casa, porque eu quero as duas. Sim. Eu quero você porque eu te amo e eu quero você porque você me dá filhos. Então vocês precisam se entender. Sim. Por mais que o Cana amasse a Ana, segura a bronca. E talvez ela tenha sofrido calada, talvez o Cana nem percebesse, porque a outra... Talvez não fazia na frente, né? Na frente dele ela fazia. Parece que Penina era esperta. Eu não vou falar nada, porque senão troca de mulher. Mas eu imagino que os filhos de Penina também faziam a mesma coisa com ela. Que o filho segue aprende. Exemplo, o filho aprende o que a mãe faz, o que o pai faz. Então eu imagino que os filhos de Penina também já afrontavam o ano. Então, coitada, a vergonha dela cada ano ia aumentando. Aumentava. Pra que ela não se acostumasse com a dor. Porque quando a gente se acostuma também com a dor, a gente para. Tudo tá bom. Tá tudo bom. Você vai se acostumando, porque a gente se acostuma também com a dor. E aí a gente para. E às vezes a gente tem que ser espremido pra gente ir andando pra frente. Você vai espremer. Pra sair um azeitezinho, né? Vai espremer e você vai ir. Desse jeito. É verdade. Que não é fácil, né? Não é fácil. Com muita fé mesmo, acreditar em Deus, né? Sim. Um exemplo de mulher, né? Que, nossa, uma história assim, fantástica, maravilhosa, né? Se a gente lê ela todos os dias, mesmo, a gente vai tirar ainda muitos tesouros dessa palavra, né? Verdade. Porque cada vez que a gente vê, a gente sempre fala alguma coisa a mais, né? A gente sempre fala também. De pensar, né? Nesse Ana veio para deixar para nós muitas lições, né? E tudo, né? Todos de Gênesis, Apocalipse, todos que foram escritos foi para nosso proveito, né? Então, olha, vamos tirar proveito dessa palavra do Senhor, né? Que nós venhamos persistir e crer que quando Deus, ele entra com um propósito e se encontra com o desejo do nosso coração, se cumpre, né? Tem um momento, né? Tem um momento exato. Tem um momento. Vamos ouvir um louvor, então, nesta noite? Amém. O irmão Hamilton vai estar colocando. Creia que você ainda louvará o Senhor, viu? Pode estar chorando hoje, mas ainda o louvará em nome do Senhor Jesus. Verdade. Nossa, menina, isso aqui. A gente fala. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim.
Muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Eu te louvarei em meio à provação, em meio às lutas. Eu te louvarei, eu te louvarei teu nome, Senhor. Estamos apresentando Mulheres Virtuosas, um programa da Igreja Pentecostal Plenitude de Cristo. A apresentação da pastora Rita Rodrigues, com palavras, oração, louvores e testemunhos. Pela Rádio Cristal Gospel. Glórias a Deus, né? Quando você chorar, se lembre que um dia você ainda irá louvá-lo, né? Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Amém? Irmã Elisete, tem oportunidade sua, totalmente sua, só que a gente vai falar também. Claro, com certeza. Totalmente sua, só que não. Eu tô brincando, irmã Elisete. A senhora tem total liberdade para dar os seus testemunhos. A senhora falar o que Deus colocou no teu coração. Ai, então, graças a Deus são muitos, viu, pastora? Glória a Deus. Nossa, eu vinha pensando, né? A gente não pode
se a gente for enumerar o que Deus já fez na nossa vida, nossa, tem livros para escrever, né? E começa com a nossa presença aqui, né? Nossa vida, ao acordar, né? Participar desse dia maravilhoso, porque independente do que aconteceu, né? Quanta coisa boa a gente já aprendeu hoje, né? E existe até assim, eu lembro que uma vez eu fiz um curso, não sei, assim, não lembro exatamente que curso eu fiz. E que assim, um exercício mental que a gente tem que fazer todos os dias, até de gratidão, você, quando for deitar, você relembrar de tudo que você fez, tudo. Desde, assim, você acordou, você foi fazer a sua higiene matinal, café, depois todas aquelas atividades que você participou. Diz que isso é ótimo. Primeiro que você faz uma avaliação, né, de tudo que você fez. E o que a gente vinha falando agora, né, do nosso cuidado que a gente tem que ter, né? De estar com Deus. Não é nem cuidado, né? Eu acho que, assim, sem Ele a gente não é nada, né? E, então, assim, como a gente prestar atenção nas coisas, né? Onde você está errando, onde você está falhando, né? E eu acho isso muito importante. Eu esqueço muito de fazer esse exercício, mas toda vez que eu lembro, eu acho assim muito importante. E uma das coisas assim que eu venho assim agradecendo muito a Deus, porque nos últimos anos, assim, nossa, quantos livramentos já tive, né? E que nem muitos irmãos sabem, né? Eu sou uma mãe que criei meu filho sozinha. Então, e eu lembro, irmãos, que quando tinha, antes de ter meu filho, né? Eu achava isso assim, nossa, meio que normal, né? Depois aí, porque eu estudava, né? E trabalhava, trabalho desde os meus 13 anos, tal, amo trabalhar. Assim, sempre tive temor a Deus, mas assim, a entrega a Deus foi assim, foi aos poucos. Eu acho que a conversão mesmo foi de 2010 para cá, graças a Deus, né? E com isso, teve momentos que eu achava que já estava assim, já prontinha, né? Mas coitada de mim, né? Coitada de mim. Porque às vezes a gente... não, eu vou na igreja, eu sou obediente, né? Assim, ao pastor, eu participo das coisas. Mas, assim, a gente vai aprendendo e Deus vai observando, né? Sim. Graças a Deus que Ele observa a gente, porque é um pai cuidadoso, zeloso, fiel, e quer ver a gente no melhor, assim, sempre o melhor para nós, né? E foi quando, de 2014 para cá, assim, eu tive um acontecimento muito ruim, né? Assim, depois de tantas experiências, né, de estar assim com o filho. E essa questão do filho, até fazer questão de voltar um pouquinho nesse assunto, porque eu falava, eu queria ser pai e mãe. Isso não funciona. Não funciona. E eu comecei a me sentir muito melhor quando eu falei, Senhor, eu sou mãe. Eu quero ser uma mãe, já que aconteceu essa situação, e eu amo meu filho, eu quero dar o melhor para ele, eu quero ser uma mãe exemplar, então o Senhor me ajuda a ser a mãe que ele precisa, porque eu tenho certeza que o Senhor está olhando para nós e está olhando toda a necessidade que eu e ele precisa. E você sabe, com isso, eu me senti assim... Ao passar do tempo, eu me senti assim muito melhor, porque não dá para ser pai e mãe. Tanto é que existe o pai e a mãe. Isso aí, a gente nada substitui. Sim. Mãe é mãe, pai é pai. Só que Deus é misericordioso, né? E ouve a gente, ouve aquele que tem fé, aquele que se entrega ao Senhor, né? Porque Deus quer ver um coração sincero.
E então é isso que a gente tem que estar fazendo, porque não adianta hoje você pensa uma coisa e amanhã outra. Tem que ter foco naquilo, né? Que nem a história de Ana, né? Ana teve foco naquilo que ela queria e ela não desistiu da promessa, né? Então, e 2014 foi assim, uma situação bastante difícil que eu passei. Eu acho que no momento que eu estava passando, você fica muito confuso quando você atravessa uma situação difícil na tua vida, né? Então, assim, e mexeu com uma coisa que hoje eu vejo que precisava mexer. Foi a questão do dinheiro. Eu acho que eu estava achando assim muito que estava tudo certinho e que estava tudo... Eu, né? Sabe aquela coisa? Eu faço, eu vou programar isso, embora assim, estando na igreja, estando assim com Deus, mas tem coisa que a gente tem que assim, vigiar mesmo. Será que... Então... E aí veio um desemprego assim muito difícil para minha vida. E esse desemprego assim não foi só coisas materiais, porque graças a Deus moradia sempre tive, só houve uma troca de moradia e nunca faltou assim o necessário, mas mexeu muito assim a parte espiritual, emocional, psicológica. Porque ali eu comecei a pensar, Senhor, nossa, mas estava tudo assim certinho, o que aconteceu, o que eu tenho que refazer, o que eu tenho que aprender, e assim, teve momentos assim, até de muita depressão, de não querer conversar, nunca revolta, mas tristeza muitos dias, né? E com isso mexe também com a família, né? A família toda fica e tem aquela cobrança. E tem os apontamentos também. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E eu, sinceramente, não tinha palavra, não tinha resposta. E eu falei, eu não queria discutir aquilo, porque eu falei assim, olha, o homem aponta muito o seu fracasso, os seus erros, mas eu quero ouvir do Senhor, eu quero aprender de novo, então eu preciso, Senhor, estar pronta, então que o Senhor me ajude, né? E uma coisa que eu sempre tive assim em mente, assim, nas minhas dificuldades, é que eu falava, Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece do jeito que eu quis fazer o melhor, eu não quis prejudicar ninguém, então o Senhor conhece meu coração. Então minha vida está nas suas mãos, porque é por aí, né, que eu acho, e quando você faz, é lógico, você percebe, é lógico que a gente erra, né, me perdoa as minhas falhas, tal, né, mas quando você tem, no meio de todo esse turbilhão de coisas, dessa confusão mental, tal, que você começa a entrar em conflito contigo mesmo, você chega para Deus e tem aquele momento de leveza. Sim. Porque é a hora que a gente permite que Deus trata da gente, né? Eu entrego a Ti, Senhor. Eu errei, foi difícil, eu não sei bem direito, eu acho que é aqui, sabe? A gente entende que é dependente totalmente, né? Exatamente. É dependência. Isto, exatamente. A gente acha que depende de Deus para algumas coisas. Não, nós dependemos de Deus para todas as coisas. Exatamente, eu acho que faltou isso, sabe? De eu falar assim. Eu vejo assim, ainda mais a irmã Elisete, que a irmã Elisete, ela é assim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer, porque a irmã Elisete é agitada. E é o costume, né? A gente não consegue não fazer. Você não consegue pedir para alguém fazer, você não consegue esperar alguém fazer, você pega e vai fazer. Só que tem coisas que a gente não consegue fazer. Exatamente. Não dá conta de tudo, começa a ficar muito pesado. Sim. É verdade. Eu acho que pelo ritmo, assim, de estar sozinha. Sim. E faltou um parafuso, tem que apertar aquele parafuso. Tem que dar providência, né? A cobrança. A gente se cobra porque a gente não quer, a gente quer dar conta e quer dar conta com excelência. Então a gente se cobra muito e carrega um fardo que a gente não aguenta. Que nem pertence à senhora, né? Porque essa a senhora excelência. Falou, precisava disso, mas tinha coisa que nem competia
E coisas às vezes até desnecessária, porque assim, às vezes a gente então vai se envolvendo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, e de repente você pula alguma coisa muito importante, né? E principalmente essa entrega a Deus, né? E aí, né? Mas Deus é lindo, maravilhoso. E assim, nossa, a gente tem que crer mesmo. A gente tem que se entregar, a gente tem que se humilhar, entendeu? Porque a gente erra. E assim, hoje eu saí renovada. Eu tenho certeza que hoje eu estou diferente, sabe? Hoje eu aprendi algo que, assim, se for contar, assim, várias coisas que é difícil explicar. Sim. Mas hoje, Senhor, olha, eu preciso de Ti em todos os momentos. Me ensina, Pai. Eu sou grata pelo que eu já fiz, eu sou grata pelo que o Senhor vem fazendo. Tanto é que eu estou hoje com um trabalho autônomo, né? A pastora sabe, tal, né? De viagem do interior, um trabalho que eu fiz antes do Alexandre nascer. Eu trabalhava numa empresa e fazia esse trabalho. E por coincidência, um pessoal, quem me indicou para esse trabalho foi uma amiga daquela época. O Alexandre está com 23 anos. Ele tinha meses, acho que tinha 3 meses. E eu acabei indo para um trabalho que eu fazia antes dele nascer. E acho que foi em 94. Olha aqui. Nossa, então eu fico... Meu Deus. Nossa, é lindo esse pai que nós temos. Então eu falo... Nossa, eu quero, sabe? Eu falo... Eu tenho tanta coisa para agradecer, que nem a saúde, né? Eu sempre pedi, Pai, saúde espiritual, principalmente, né? E a biológica, a psicológica, a emocional, é um conjunto de tudo, né? Mas que o Senhor venha me dar, né? Porque, assim, aí os outros falam, né? Mas você já está... eu ouvi falar isso. Mas não tem mais idade de ficar trabalhando e tal. Aí eu ia para casa e falava, não, eu não quero ouvir isso, Senhor. Eu não sou velho, né? Tô sem graça. Que chato. Pessoas já me falaram assim, porque assim, eu sou aposentada, tal, né? Mas aposentadoria é pouco. Tem que trabalhar. Infelizmente, no Brasil é assim. Então, não que eu quero ser egoísta ou ajuntar bens aqui na Terra. Não. Mas eu quero, assim, melhorar. Eu quero viver, assim, mais tranquila. Eu preciso disso. Então, Senhor, eu gosto de trabalhar, eu gosto. Então, o Senhor me dê saúde e o Senhor cuida de mim. Se não é para trabalhar mais, mas que eu venha, então, o Senhor sabe. Eu não sei bem mais o que eu preciso, mas o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda muito. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Às vezes a gente tem que fazer essa oração. A hora que a gente vê que a gente não sabe nada. Não sei nem o que eu peço. Olha, Pai, me ajuda. Não vou nem pedir, porque vai que eu faço errado. Então, o Senhor sabe, faz aí o que o Senhor quiser. Então, assim, o Senhor me ajuda, porque eu sei que o Senhor não quer me ver assim. Triste, assim, ansiosa, desanimada, né? Nossa, deprimida. Eu sei que o Senhor não quer isso para ninguém, né? Então, e Ele tem me ouvido, viu? E eu, assim, não porque eu mereça, mas é porque eu entreguei assim, acho que eu acho que eu tô percebendo o pulo que eu dei e falando, Pai, o Senhor me ajuda. E Ele tem me dado tanto. E eu falo, mas eu vejo a senhora falando assim, e eu vejo que eu passei por algo parecido. E a gente começa a ver na vida das outras pessoas, e é mesmo já um avivamento do Senhor na igreja. Porque eu acredito muito que o tempo do Senhor, da volta do Senhor, ele está muito perto. E o Senhor, ele já está transformando. Né? E o Senhor vai transformando. É o mesmo mover, né? A gente vê muito parecido, né? Da gente chegar num ponto em que a gente entende que a gente não sabe nada, que tudo que a gente faz, se o Senhor não estiver junto, não vai fluir. E a gente chega nesse ponto de entrega. E aí o Senhor começa a transformar, começa a fazer do jeito dele, e a gente é transformado. Aí a gente começa a ver, nossa, que mudança. Né? Eu tenho visto isso em muitas pessoas falando, e eu acredito que é o tempo do Senhor já. Né? São os Glória sinais. a Deus, né? A testificação, né? Porque vai testificando, né?
Porque às vezes a gente pensa que é só a gente. Nossa, mas só eu que passo por isso. Só comigo que acontece. Quando a gente ouve assim, é bom, né? Nossa, é verdade. Por isso que o testemunho é assim, engrandece primeiramente a Deus, né? Mas assim, venha incentivar a gente e os outros irmãos, né? Edifica, a gente contar, né? O que Deus... Porque Deus faz isso na vida de todos. E Ele quer fazer muito mais por nossas vidas, né? Então, assim, basta a gente se entregar mesmo, ter essa entrega. E essa entrega tem que ser não só naquela hora que você precisa. Tem que ser todos os dias. Gratidão, né? Porque aí você começa a perceber essa dependência. Nossa, como é gostoso, né? Depender, como né? Como é gostoso você levantar. E é mais fácil, não importa. né? A gente fica em paz. E quando a gente acha que a gente tem que fazer, a gente fica sobrecarregado. O bem-estar, né? O bem-estar, assim, a gente fica leve. A gente fica leve. Ai, eu não tenho carro, mas não tem problema. Eu sou feliz, né? Porque eu tenho pernas. E, olha, eu tô com Deus, eu canto, eu oro. E a gente vai tocando. Não que a vida da gente, assim, aquela coisa dos bens materiais, né? A gente já tem muito cuidado, né? Deus quer o melhor pra gente, mas a gente pode, ele dando o necessário e você sendo grato, é isso, porque ele vai tratando você, sua família, ele vai tratando tudo que você necessita. E eu, como eu amo trabalhar, eu amo mesmo. Vou trabalhar, Marisete. Então, amo, pastora, e eu falo, Senhor, porque eu acho que o meu trabalho lida com pessoas e a gente acaba falando de Deus também, a oportunidade que a gente tem. E, nossa, é tão gostoso porque você leva essa mensagem. Então, a gente ouve as pessoas. Ai, que bom falar com a senhora. Aonde a gente vai, a gente é o canal, né? E não que eu sou boazinha nem nada, mas é que a gente tem que levar essa. Mas a gente nem pode pensar assim, calmaria, né? Nem pode pensar assim, porque quando Pedro olhou ali para o coxo e falou assim, olhe para nós. Já pensou se a gente falar hoje para alguém assim, olhe para mim? Eu pensar, nossa, prepotente você, né? Mas não é. É porque ele sabia, né? O que ele vinha fazer, né? Como ele vinha agindo na presença do Senhor e o que o Senhor fazia através da vida dele, porque ele se deixou ser um canal de Deus. Então, quando nós também nos deixamos ser um canal de Deus, a gente também pode falar, olha pra mim. Eu consegui, você consegue também. Ainda que seja isso. Eu venci, você vai vencer também. Então, olha pra mim. Né? Isso é maravilhoso. Então, as pessoas podem olhar pra nós. Verdade, verdade. E assim, eu peço a Deus, sabe, também. Ai, Senhor, o Senhor me ensina falar de Ti, aproveitar as oportunidades, né? Uma coisa que... porque a gente não pode ficar só pensando na gente, né? Mas a gente pensar no próximo, né? Então, assim, a família, né? Quem não quer ver, né? A sua família na igreja, a sua família entregando a Cristo, né? Então, e isso e isso, assim, a gente conhece o Senhor, eu acho que, consequentemente, a gente, até por gratidão, né? Falar desse amor. É só isso que a gente tem que fazer. A gente quer que as pessoas recebam aquilo que a gente recebeu, né? Exatamente. Que é tão bom, né? Então a gente quer que todo mundo tenha igual. Então, e eu venho falando isso, né? Amém. Que Deus venha preparar, né? Amém. Me preparar, né? E preparar, assim, todos aqueles que são tocados, né? Estão sendo tocados no coração, né? Amém. Amém. A gente vai querer que a senhora volta mais vezes, porque eu sei que tem mais um montão de testemunho para contar aí. Que a senhora já me contou, mas vai contar para todo mundo, né? Para testificar o nome do Senhor. E a gente está feliz de ter a senhora aqui. Ai, obrigada, né, nessa pastora. noite. O bispo ainda falou, nossa, a irmã Elisete está aí, que alegria. Deixa eu ver o que ele falou mesmo. Ai, obrigada. A irmã Rosilda mandou graça e paz. Ai, eu amo esse povo, saudade. Aqui, que alegria ver a irmã Elisete com vocês. Deus abençoe vocês. Que pensa, né? Deus abençoe mesmo a Elisete. A gente conhece bem a caminhada da senhora, né? E verdade, Deus, ele né, sempre sustentou a senhora, graças a Deus. Ainda que, né, muitas vezes, quem que não passa, né? Quem que não passa por um momento de... Parece que a tribulação é tanta, né? Sim. É uma tormenta.
É igual o barco, né? Que tava ali no lago, né? Ali no mar, e a água começou a entrar no barco. Às vezes a água entra no barco. Nossa, mas aí Jesus fala, vai, joga a água pra fora, que esse barco aí não vai afundar, não. E dá trabalho pra tirar a água do barco. Nossa, e rema direito, né? Rema direito, é pra direita e pra esquerda. É pra chegar do outro lado, né? Desse, né? Do outro lado, né? Glória a Deus. Mãe Elisete, Deus abençoe a senhora. Pastora. Muito feliz de ter a senhora aqui também conosco nessa noite. Amém. Às sextas-feiras estamos nós aí, a senhora volta. Obrigada. Então, testemunho traz de novo, né? A irmã a irmã Cláudia, né? Isso, a Cláudia. Mais uma vez a gente tem assunto com ela aqui, né? Pode falar, pode concluir. Não, eu só quero agradecer e ler um versículo aqui, curtinho, para ficar em nós, para a gente pensar um pouquinho sobre esse versículo. É 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos dar graça. Amém. Em tudo dá graça. Graças a Deus. Mas a gente precisa buscar esse coração puro, né? Para entender que em tudo é preciso dar graça. A gente fala, vou dar graça como? Não sabe da minha vida mandando dar graça. Mas Deus sabe da tua vida. E Ele fala em dar graça. Dá graça. Ele sabe. E é Ele que fala, dá graça. Né? Amém. Se Ele está falando para dar graça. Não é nossa, né? Não. Exatamente. Glória a Deus. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, então, para a gente estar terminando este trabalho em nome do Senhor Jesus. Nós passamos um cadinho ali, né? Mas o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém? Deus amado e Deus santo, mais uma vez nós entramos na tua presença para louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Agradecer a ti, Senhor, meu Deus, por cada um dos ouvintes que se manifestaram aqui, até aqueles que também não se manifestaram, mas entraram na programação para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor venha alcançar a cada família, a cada lar, Senhor, meu Deus, desses nossos irmãos. Que o Senhor venha entrar com a vitória, com a cura, com o renovo, com a restauração, a libertação, a restituição. Pai, para louvor do teu santo nome. Senhor, meu Deus, dê uma noite de paz a cada um, Senhor, meu Deus, a cada um dos teus servos, dos teus fiéis. Senhor, meu Deus, o Senhor venha dar um livramento, que o Senhor venha dar uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, que o Senhor venha entrar, Senhor, nesta noite com a providência naquilo que cada um tem apresentado ao Senhor. Senhor, eu agradeço a Ti pela vida da Tati, Senhor, meu Deus, do Mateus, do Miguel, abençoa, Senhor, meu Deus, Tilaras, da família. Senhor, meu Deus, cumpra os Teus propósitos sobre a vida de cada um deles. Também, ó Pai amado, na vida da nossa irmã Elisete, do Alexandre, Senhor, meu Deus, da mesma forma, eu peço a Ti que o Senhor venha cumprir os Teus propósitos na vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, meu Deus, o Teu trabalho, o trabalho das mãos deles, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, meu Deus, a vida do meu Hamilton, Senhor, meu Deus, da irmã Maria Lúcia, do seu filho, Pai amado, que o Senhor venha prosperá-los, dar sabedoria e entendimento cada vez mais, Senhor, nos capacitá-los naquilo ao qual o Senhor tem colocado a eles, ao meu lar, a minha família. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe também a minha família, os meus filhos, meus netos, minha nora. Senhor, que o Senhor abençoe minha esposa ali no seu trabalho, que o Senhor dê o livramento, que o Senhor guarde, Pai, para a glória do Teu santo nome, e que todos nós venhamos ter uma noite de paz na presença do Senhor nosso Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Assim está terminado, né? Mais uma vez, esta programação da Rádio Cristal Gospel, a rádio da família cristã. Amanhã tem programa dos jovens, né? Amanhã, programa dos jovens. Né? Programa dos jovens, do Bispo tem também? É 18. É 18? É 18. Dos jovens? É 18? 17. Eita. Nem a senhora. Nem pra mim, nem pra você. A do Bispo é às 15, né? Isso. Às 15, ele vem amanhã? A Bíblia Responde? Vem. A partir das 15, então, programação com IPPC. IPPC na cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por ter nos acompanhado na programação. Aleluia. Graças a Deus. Os endereços e os horários de culto da Igreja Pentecostal Plenitude de Cristo são: nossa igreja sede na Avenida Álvaro Ferreira, número 120, em César de Souza, próximo à TV Diário, todas as terças e quintas, às 19h30, e aos domingos, às 18h30. IPPC Vila Natal, Rua Desidério Jorge, número 1370, todas as quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h30. IPPC Jundiapeba, fica na Rua Benedito dos Santos, número 48,
os cultos ali todas as quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. IPPC Brás Cubas, Rua Gilberto Gagliardi, número 255, Residencial Miragem, Vila Nova Sintra, todas as sextas-feiras, às 19h30. Compareça em um de nossos endereços